Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso programa número 91 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Neste quarto programa do estudo sobre o tema da morte, até porque esta semana nós teremos as homenagens aos desencarnados, com o dia de finados, e nós estamos fazendo uma sequência de estudos, encontrando alguns pontos dentro da obra de Kardec sobre a situação da morte, sobre a situação da desencarnação do espírito. Esta semana a obra é a Gênese, e num capítulo em que necessariamente Kardec não está tratando sobre a morte, mas ele faz um comentário que é muito pertinente e que serve para talvez esclarecer alguma curiosidade que nós temos a respeito dessa questão, em especial no aspecto: todos ao desencarnarem têm consciência de que estão desencarnados? Será que será que você, quando chegar o momento de nós retornarmos à vida espiritual, da morte do corpo físico, nós teremos consciência de que nós retornamos à vida espiritual? Ou seja, teremos consciência de que estamos mortos? Se você participa de algum grupo mediúnico, se você tem alguma experiência dentro do trabalho das reuniões mediúnicas, já deve ter percebido em algumas situações que alguns espíritos que se comunicam através do médium, da psicofonia do médium, e passam a dar o seu depoimento, muitos deles, naquele momento, não estão ainda conscientes de que estão desencarnados. Então, as primeiras reações, as primeiras frases ditas por esses espíritos são relativas a últimos instantes da sua encarnação. Então, esses espíritos muitas vezes se mostram surpresos por estarem ali num lugar em que eles não reconhecem, e é claro que muitas vezes eles identificam esse lugar do ponto de vista espiritual. Então eles se veem dentro de um grande hospital, se veem num lugar muito diferente, um ambiente que eles não reconhecem. E a primeira sensação que esses espíritos têm é de uma certa perturbação, uma certa dificuldade de entender por que é que estão ali. Porque dentro da sua consciência, do seu pensamento, eles ainda se consideram vivos, se consideram encarnados, ainda se consideram na condição de estarem gozando de todas as faculdades do corpo físico. O corpo físico, nesse momento, para eles está morto. Eles estão ainda vivos na vida espiritual, mas para o espírito que não tem esta proximidade com a doutrina espírita, se reconhecer ainda vivo espiritualmente, mas morto fisicamente, é algo difícil. E isso é bastante comum. Tanto que Kardec, quando vai tratar desse tema, aqui no capítulo 1 da obra Gênese, ele coloca nesse item que ele chama o caráter da revelação espírita, esse capítulo do caráter da revelação espírita, ele traz esse exemplo em relação aos espíritos desencarnados que se comunicaram na época da codificação, e que essa comunicação feita por eles serviu para trazer um convencimento daqueles que ainda se mostravam um pouco relutantes em relação à condição da vida espiritual. Vamos ver o que Kardec diz aqui no item 15. Ele diz assim: se temos um exemplo, passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, de que seguramente ninguém houvera suspeitado. O de haver espíritos que se não consideram mortos. Pois bem, os espíritos superiores, que conhecem perfeitamente esse fato, não vieram dizer antecipadamente:
Há espíritos que julgam viver ainda a vida terrestre, que conservam seus gostos, costumes e instintos. Provocaram a manifestação de espíritos desta categoria para que os observássemos. Tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado, ou afirmando ainda serem deste mundo, julgando-se aplicados às suas ocupações ordinárias, deduziu-se a regra. A multiplicidade de fatos análogos demonstrou que o caso não era excepcional, que constituía uma das fases da vida espírita. Pode-se, então, estudar todas as variedades e as causas de tão singular ilusão, reconhecer que tal situação é sobretudo própria de espíritos pouco adiantados moralmente e peculiar a certos gêneros de morte, que é temporária, podendo, todavia, durar semanas, meses e anos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. Kardec faz o comentário aqui para justificar o trabalho do plano espiritual no auxílio a ele na codificação. Então ele diz uma frase muito interessante. Poderiam os espíritos ter vindo e trazido, de uma forma geral, várias revelações que não permitiriam ao homem, ao investigador, conhecer através da experiência. Como, por exemplo, o fato de se ter conhecimento de que há espíritos no mundo espiritual, há espíritos desencarnados que não têm consciência dessa condição. Então Kardec diz assim: o que é que os espíritos superiores, sabendo disso, fizeram? Trouxeram às reuniões mediúnicas vários espíritos nessa condição, para que os médiuns, os estudiosos e, em especial, Allan Kardec, pudesse observar e extrair dessa experiência a conclusão. Ora, há vários espíritos que estão no mundo espiritual e que não sabem que estão desencarnados. Então, a partir disso, e que por conta desse método científico, por conta desse positivismo que imperava à época, de se demonstrar os fatos cientificamente para que se tivesse, então, a partir daí, uma conclusão, esse é o método de Kardec, se observa nessa condição que a comunicação dos espíritos era possível, que a morte, no sentido até então compreendido, não existia, apenas a morte do corpo físico, mas que muitos espíritos que não tinham esta informação, ao chegarem na vida espiritual, não tinham consciência de que estavam mortos fisicamente, mas vivos em espírito. E aí ele diz: nessas comunicações, muitos deles estão mais preocupados com as suas obrigações terrenas, com os compromissos que deixaram e continuam, muitas vezes, agindo como se ainda encarnados estivessem. Por isso que se vê, muitas vezes, relatos de algumas famílias em que crianças, em que alguém que tem a possibilidade da clarividência, enxergar familiares já desencarnados que estão circulando dentro desses lares, que estão circulando em vários locais, sem a consciência de que estão desencarnados. Pois bem, de posse desse conhecimento, o que é que nós que estudamos a doutrina espírita podemos fazer? O que é que nós podemos dizer a alguém que por algum motivo esteja vivenciando essa situação? Olha, minha filha está vendo o avô que já desencarnou, o avô brinca com ela, o avô conversa, um familiar, o irmão, o pai. Temos que ter consciência de que é possível que esses espíritos estejam ali, ainda habitando aquele ambiente físico, por não terem conhecimento de que desencarnaram. O que é que se faz? Se a família é espírita, faz-se ao evangelho no lar, ao se realizar o estudo do evangelho em casa, se pedirá aos espíritos que auxiliem
aquele familiar que já desencarnou, fazendo preces por esse familiar, ao buscar a casa espírita, fazer a oração, pedir que os mentores possam instruir, auxiliar esse familiar, de alguma forma, através do pensamento, fazer com que ele, em algum momento, desperte para essa sua condição. Mas e se a família não é espírita? É claro que pode-se recomendar o Evangelho no lar da mesma forma, porque se a família não é espírita e não lê o Evangelho segundo o Espiritismo, possivelmente é pelo menos cristã, e aí fará então a leitura da Bíblia. Mas ao se fazer a leitura da Bíblia, se pedirá a presença de espíritos protetores, ou que se chamem de anjos, de espíritos superiores, ou dessas entidades que esta família tem a crença de que os auxiliem, ou ainda a Jesus, a Deus, para que se faça presente através dos seus anjos, de alguma forma essa família se unir em oração e criar dentro desse ambiente do lar uma condição favorável para que espíritos superiores venham até aquele ambiente e possam convencer este irmão desencarnado a acompanhá-los, a seguir o seu caminho e de alguma forma ser orientado sobre a sua atual condição. Temos que ter consciência que este desencarnado, como Allan Kardec vai nos dizer, dependendo da sua condição moral, da sua condição de conhecimento, do estado emocional em que ele se encontra, ele talvez não perceba a presença de espíritos superiores ao seu lado. Este espírito, dependendo do estado de perturbação, ele não conseguirá perceber que há ao seu lado, dentro daquele ambiente, um espírito protetor, um espírito de luz, um familiar que já tenha um pouco mais de esclarecimento, ali próximo, tentando auxiliá-lo. E estas preces em casa, esse evangelho, essa leitura, essa formação de um ambiente mais propício fará com que este espírito desencarnado, que porventura ali se encontra, consiga, de alguma forma, se envolver dessa energia espiritual mais suave, desta ambiência mais elevada, e naquele momento acabar percebendo a presença de um outro familiar, de um espírito protetor, de alguém que vai acabar por encaminhá-lo para aonde ele deva ir. É claro que se essa regra vale também para algum familiar que talvez não esteja na nossa casa, que talvez esteja vagando por aí, qualquer dessas condições em que muitas vezes as pessoas até nos dizem: eu sonhei com um fulano, sonhei com um familiar, a impressão que ele estava sofrendo. Esta prece, essa oração, essa harmonia dentro da família criará um ambiente propício para que esse espírito venha a tomar consciência. Fica o alerta para todos nós estudarmos, conhecermos os nossos sentimentos, a fim de que, quando chegar o nosso momento da transição, também não enfrentemos essa dificuldade de nos relacionarmos com a vida espiritual de acordo com o que deve ser, de acordo com aquilo que é o mais adequado para essa nossa atual condição. Vida corpórea se encerra naquele momento e continua a vida espiritual, que essa sim é eterna. No quinto programa sobre o tema da morte, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo sob o ponto de vista da moral espírita. Nós vamos buscar dentro do Evangelho do Cristo algumas passagens, algumas falas de Jesus a respeito da morte e a sua interpretação à luz da doutrina espírita. Jesus nos falou tanto da vida futura, nos falou sobre esse reino dos céus e que na verdade era uma preparação para que nós vivêssemos verdadeiramente a vida futura, nos preparássemos para essa vida espiritual, valorizando a vida física como um caminho para a vida espiritual. Aguarde você na próxima semana para nós fazermos esse quinto estudo sobre o tema da morte, sempre refletindo Kardec,
sempre refletindo a luz do Evangelho do Cristo nas nossas vidas. Uma ótima semana, que Deus abençoe o seu lar e aguardo você aqui na próxima sexta-feira. Tchau!